Olá, seja bem-vindo ao canal Messias e Eu. Meu nome é Wellington Carvalho e eu estou aqui para poder fazer o quê? Compartilhar com você que está me assistindo tudo ligado à Palavra de Deus. Nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês sobre a Bíblia. A Bíblia é um pouquinho complicada de ser entendida, mas nesses vídeos que eu dei o nome para essa série de Lendo, Entendendo e Explicando a Bíblia, eu vou estar mostrando para você toda a história que está ligada em todos os livros da Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse. Quando os três reis finalmente encontraram a casa de José e Maria, eles entraram e assim que olharam para Jesus, logo curvaram-se a ele e agradeceram, dando a ele os presentes, que seria ouro, incenso e mirra. Para não pegar o mesmo caminho que eles haviam utilizado para chegar até Jesus, passando por Herodes, eles resolveram pegar outro caminho. E após ir embora, em um sonho, José recebeu a mensagem de um anjo dizendo: pegue Maria, Jesus e saia daqui, porque Herodes vai mandar procurar pelo seu filho para matá-lo. E foi assim que José, Maria e Jesus saíram daquele lugar para que não perdessem a vida, porque Herodes era um homem mau e quando ele queria alguma coisa, ele ia até o fim. Herodes era um homem tão mau que por causa disso, ele ordenou que todos os bebês, os garotinhos que tivessem de 2 anos para baixo, lá de Nazaré e de toda a região, fossem assassinados. Ele causou realmente o inferno na vida dessas pessoas. Doeu muito para muitas famílias, porque perderam seus entes queridos, bebezinhos. Mas Deus os levou para morar com ele, colocando-os em um bom lugar. Então, depois que Herodes morreu, Maria, José e Jesus retornaram à cidade de Nazaré, onde puderam continuar a viver, onde Jesus foi crescendo, aprendendo cada vez mais, se tornando um garoto inteligente e já criando toda a sabedoria que o Filho de Deus deveria ter para um dia apresentar. Era muito comum Maria, José, Jesus irem às festas de Jerusalém na Páscoa. Eles adoravam frequentar. E Jesus, conforme crescia, ele foi aprendendo que assim como um cordeiro, ele também um dia seria morto para que pudesse fazer bem ao mundo. Então, em uma dessas festas, quando ela estava acabando, ao invés de ir embora com seus pais, ele foi ao templo com alguns doutores, onde quis fazer perguntas e também dar respostas. Os doutores se impressionaram ao ver como um garoto tão pequeno poderia ser tão inteligente, poderia ser tão sábio, mostrando a eles saber tanto sobre as leis. Mas isso era óbvio, ele era Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Satanás não gostava nada daquilo. Ele ficava furioso ao ver como seu inimigo, sendo apenas uma criança, era tão forte em pensamento e em palavras. Muitos anos se passaram e um dia João Batista foi procurado para saber se ele era o Messias. Ele disse que era apenas um homem que ia lá batizar, que fazia o batismo, mas ele dizia a todos que logo eles teriam uma surpresa, porque um homem estava entre eles e esse homem era aquele que mudaria tudo. Então, Jesus o procurou no dia seguinte para que pudesse se batizar. E foi assim que João Batista, na água, com Jesus, disse:
este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E após batizar Jesus, saindo da água, os céus se abriram e Deus desceu à terra como uma pomba, mostrando ser o Espírito Santo, e foi possível ouvir a voz dele dizendo: "Este é o meu Filho amado." E foi assim que Jesus foi obrigado a ser levado para o deserto, onde passou 40 dias e 40 noites em jejum. Tudo para ser testado, para não cair na lábia e nem cair nos pecados que Satanás faria de tudo para que ele realmente cometesse. E após conseguir vencer todas essas noites e todos esses dias sem pecar, Jesus disse a Satanás: "Vá embora. Você já está percebendo que eu sou realmente quem digo ser. Eu sou filho de Deus e você não vai vencer isso comigo." E após Satanás se virar e partir, os anjos de Deus desceram para ajudar Jesus, dando a ele o que comer, o que beber e os esforços que ele estava precisando. Afinal, 40 dias e 40 noites no deserto não é fácil para ninguém. Desse dia em diante, Jesus começou a pregar. E ele sempre dizia: "Arrependam-se, pois está próximo o reino dos céus." Jesus revelou o seu bom coração como Deus, dizendo: "Orai para todos os seus inimigos e para todos aqueles que lhe perseguem." Ou seja, ele sempre queria mostrar a todos que o correto não era se vingar, não era causar o mal para aqueles que lhe causaram o mal. Muito pelo contrário, Jesus, por onde passava, só queria dar o ensinamento do amor, do carinho. Jesus nunca foi um homem agressivo e não queria que você ou que outras pessoas fossem também. E é por isso que ele pregava palavras tão lindas que deixava todos encantados. Jesus se transformou naquele homem capaz de ajudar muitas pessoas com seus milagres. Jesus tocou nos olhos de um homem que não podia ver e fez o cego enxergar. Jesus tocou nos ouvidos daquele que não podia ouvir e fez o surdo ouvir. Jesus tocou na boca daquele que não podia falar e fez o mudo conseguir falar. Jesus tocou num paraplégico e fez esse homem andar. Jesus, ele tinha muita pena de toda aquela população que seguia ele, o acompanhava e estava passando fome. Então, ele usava seus milagres para fazer apenas de alguns pães e alguns peixes se transformarem em várias quantidades desse mesmo alimento para que pudesse saciar aqueles seus seguidores, aqueles que diziam ser servos, aqueles que o amavam. E foi assim que Jesus foi conquistando muitas e muitas pessoas, por ser um homem bom, por ser o Messias que ele realmente dizia ser e provava ser. O problema é que a maioria dos líderes religiosos, eles eram hipócritas, ricos e muito mentirosos. Eles se tornaram inimigos de Jesus. Isso porque eles estavam usando o templo para fazer coisas que nunca deveria ser feita lá dentro. Eles estavam usando o templo para negociar, mexer com a parte do dinheiro. E quando Jesus descobriu isso, ele expulsou lá de dentro todos os vigaristas que estavam fazendo o que não deveriam fazer. Ele disse que dentro da casa de seu pai, ninguém iria entrar para mexer com negócios. E ele fez certo, porque o templo era um local sagrado onde deveria entrar para poder servir e adorar a Deus, e não para negociar. E foi assim que Jesus foi ficando cada vez mais forte. A questão é que enquanto alguns amavam Jesus, infelizmente haviam outros que o odiavam. E isso era tudo que Satanás queria, porque Satanás nunca desistiria de querer acabar com o Filho de Deus. Aquele Deus que ele invejava, tentou roubar o seu lugar, mas não conseguiu. Então já dá para você perceber que essa batalha, ela ainda levaria um bom tempo e que com certeza ia ser difícil de acabar.